18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa. Mais uma edição do 18 horas no ar. Eu e ela, Karine Leão. Carlão, boa noite, Carlão. Muito boa noite pra você sintonizado em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir da... Já? Tá ok, Carlão? Já, tudo certo. Então tá bom. Muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente. Seguimos juntos até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Fica melhor ainda com a sua participação pelo pelo 994887592, que esse agora é o nosso WhatsApp para você participar. 994887592, Karine Leão. Tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda uma mensagem pra gente. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia. A polêmica de incluir organizações sociais na administração de unidades de saúde do Amazonas. Vamos atualizar as informações sobre os incêndios dos barcos aqui no Amazonas. Eleições 2024 começam a ser revelados os candidatos a vice-prefeito de Manaus. Divulgada a nova pesquisa eleitoral para a Prefeitura de Manaus. Hora 6:02. Mais uma vez, boa noite para você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Esses e outros assuntos você vai conferir em mais uma edição do 18 horas. Os destaques desta quarta-feira, 31 de julho de 2024, 18 horas no ar. 18 horas. Olha, hoje estamos trazendo uma notícia que acende um alerta, um alerta vermelho para a saúde pública do Amazonas. Atenção, o governo do estado anunciou a contratação da Organização Social OS para administrar o Hospital Pronto Socorro 28 de agosto e também o Hospital da Mulher Dona Lindu. E a área médica já dá como certa a organização social chamada Positiva, que será a escolhida para esse contrato estimado em mais de 2 bilhões de reais. Carlão, e essa decisão gera preocupações devido ao histórico polêmico e cheio de denúncias de corrupção da organização social Positiva, que já presta serviços para o governo do Amazonas e enfrenta diversas acusações de irregularidades. Vou lembrar aqui que a Positiva está envolvida na gestão, da gestão do hospital de Lábrea e foi acusada de lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos. Olha, Karine, em outros contratos anteriores houve suspeitas de corrupção e desvios milionários, resultando em prejuízos significativos para a saúde pública. De 2021 a 2018, a Positiva teve acesso a mais de 1,7 bilhão de reais em recursos públicos para a gestão de unidades de saúde em 4 estados brasileiros. E o resultado foi um rombo de 18 milhões de reais só no estado da Paraíba. A contratação de organização social no Amazonas já protagonizou escândalos, como o da Operação Maus Caminhos, que revelou o desvio de mais de 100 milhões de reais feito pelo Instituto Novos Caminhos. Esse histórico aumenta a desconfiança sobre a capacidade do governo de garantir a integridade na administração de recursos públicos em parcerias como essas organizações sociais. E o Hospital 28 de agosto, em particular, já foi alvo de investigações por contratos ilegais e lavagem de dinheiro, que levanta dúvidas sobre a transparência das novas contratações. A recente operação Jogada Ensaiada teve como foco a associação entre agentes públicos e particulares para práticas criminosas relacionadas à contratação direta e ilegal no hospital, reforçando assim as preocupações sobre novas parcerias, Karine. E deputados estaduais como Wilker Barreto já manifestaram preocupação com essa nova parceria, alertando para possíveis prejuízos à população e ao sistema de saúde. A experiência anterior com a organização social que administra o Hospital Delfina Aziz, que opera com apenas 37% de sua capacidade, é um exemplo dos riscos desses contratos. Foram muitas promessas que não saíram do papel e, na outra ponta, o fato que acontece é o atendimento ruim e o desperdício de recursos. E o Delfina Aziz, que custa mais de 14 milhões de reais por mês, tem um total de 312 leitos, mas apenas 137 estão funcionando. Além disso, apenas duas das 11 salas cirúrgicas funcionam plenamente. Bom, a decisão final sobre a qualificação das organizações sociais cabe diretamente ao governador Wilson Lima.
Lima, o que levanta ainda mais preocupações sobre a independência e a imparcialidade de todo o processo. A Operação Calvário da Polícia Federal revelou que incluir essas organizações sociais sem a devida fiscalização facilita desvio de recursos e enriquece ilegalmente seus integrantes e agentes públicos envolvidos. Carimi, 18 horas, o programa 18 horas faz um alerta aos órgãos de controle e fiscalização. Atenção, acompanhem de perto essa contratação. A história nos mostra que sem uma supervisão rigorosa, há sim um risco real de mais um escândalo de corrupção na saúde pública do Amazonas, agravando ainda mais o colapso que o sistema enfrenta atualmente. Vale lembrar, né, Carlão, sempre que enquanto milhões são investidos em empresas suspeitas, os funcionários da saúde pública estão há meses sem receber. Na outra ponta, a população sofre com a falta de equipes médicas, medicamentos e infraestrutura adequada. É certo, sim, que vamos continuar acompanhando este caso e vamos trazer aí as atualizações com certeza, à medida que novas informações forem surgindo. Nossa prioridade é garantir que a população amazonense receba o atendimento de saúde digno e transparente que ela realmente merece, Karine. E nossa equipe, Carlão, está comprometida sim em trazer a verdade à tona, além de cobrar das autoridades uma gestão responsável e sem corrupção. Acompanhe as próximas edições do 18 Horas para mais detalhes sobre essas e outras notícias que de fato impactam a nossa sociedade. Às 6h07, seguimos atualizando as informações sobre os incêndios que atingiram 2 barcos aqui na região, deixando um total, Karine e ouvintes, de 8 mortes. A repórter Nathalie Moraes tem as atualizações pra gente, está aqui ao vivo conversando no 18 Horas. Boa noite, Nathalie Moraes. Então, 3 vítimas que estavam internadas em unidades de saúde lá no município de Uarini precisaram ser transferidas para Manaus, não é isso? Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Então, Karine, né, pelo menos 3 pessoas, né, 3 pacientes, 3 vítimas do acidente que aconteceu em uma embarcação no município de Uarini foram transferidos para Manaus no fim da tarde desta terça-feira, sendo 2 mulheres e uma criança. A gente sabe, né, Karine, os nossos hospitais do interior aqui do Amazonas, eles não têm toda uma estrutura e como essas pessoas apresentavam alguns riscos, né, eminentes da saúde, elas estavam correndo risco de vida, as autoridades, né, resolveram encaminhar essas pessoas aqui para finalizar o tratamento na nossa capital. Outros 7 ainda estão internados na unidade hospitalar do município de Uarini e outro paciente acabou sendo encaminhado para o município de Tonantins, já que ele tinha, né, alguns parentes e familiares que residiam no município e por ter uma estrutura melhor do que o hospital do município de Uarini. Lembrando, né, Karime, que uma força-tarefa acabou sendo montada para atender as vítimas desse acidente, desse incêndio, né, na verdade, que acabou acontecendo nesta embarcação. Segundo o relatório do Corpo de Bombeiros aqui do Amazonas, no último incêndio, né, da última segunda-feira, foram 4 mortes confirmadas e pelo menos 4 pessoas seguem desaparecidas. Mas lembrando que no último sábado, né, a gente também teve um outro incêndio em uma embarcação, onde também 4 pessoas acabaram perdendo suas vidas. Mas nessa embarcação desse acidente da M. Monteiro, que seguia para o município de Tabatinga, 172 pessoas estavam na embarcação e já receberam alta e também foram encaminhadas, né, para as escolas do município, onde essas pessoas estão sendo abrigadas e estão recebendo todo o suporte das autoridades. Vários servidores da Secretaria Estadual de Assistência Social e um perito do Departamento da Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil devem embarcar ainda na noite de hoje, Karime, para o município de Uarini, porque eles devem ajudar a Capitania dos Portos, né, a Marinha do Brasil, nesse trabalho de investigação para tentar identificar de fato o que acabou ocasionando aí esse incêndio. A gente fala de 2 embarcações que pegaram fogo no intervalo aí de menos de 72 horas e 8 mortes, né? A gente vem chamando a atenção para esse número porque realmente é um número preocupante, já que os nossos rios são as nossas estradas. Sem dúvida alguma.
alguma. Precisa realmente reforçar, né? Tem que saber o que está falhando, é fiscalização, o que está faltando. Por que desses 2 acidentes num período tão curto de tempo? E aí, né, Karime e Carlão, ainda sobre esse envio de profissionais e desse grupo, dessa força-tarefa que vem sendo montada para tentar ajudar essas pessoas vítimas, né, desse incidente, profissionais da Secretaria de Estado de Saúde também embarcaram no fim da tarde de hoje, levando alguns medicamentos e insumos, né? A gente está falando de mais de 170 pessoas que estão abrigadas em escolas, tanto no município de Tefé quanto no município de Uarini, mas essas pessoas, elas estão precisando de todo tipo de ajuda nesse momento, então esses servidores devem ajudar, né, a fazer aquele trabalho de triagem e todos os cuidados que essas pessoas precisam. Os servidores da Defesa Civil e homens do Corpo de Bombeiros, principalmente mergulhadores e especialistas em pré-atendimento hospitalares, também foram enviados no fim da tarde de hoje. E aí, Karime, né, a gente mais uma vez voltou a questionar a capitania, voltou a questionar a Marinha do Brasil sobre essa questão das fiscalizações nas embarcações, e eles disseram que eles estão montando, sim, né, que já é feito todo um trabalho de fiscalização, mas que agora, né, com toda essa situação, esse trabalho deve ser intensificado. E aí as causas desses incêndios ainda são desconhecidas, mas a gente conversou com o capitão André Carvalhães, ele que é capitão, né, da Capitania dos Portos da Marinha Ocidental, e ele reforçou a importância da fiscalização também por parte da tripulação e dos passageiros. Afinal de contas, né, você que vai viajar de barco, é muito importante você procurar saber se o barco tem alguma irregularidade, né? E em caso, lembrando, né, de qualquer descumprimento, qualquer situação que não esteja dentro da lei, você, passageiro, pode pedir para que o barco retome, né, para que ele possa voltar para o porto, para que sejam sanados todos esses descumprimentos, como explica aí o chefe, né, o capitão da Capitania dos Portos, o André Carvalhães. Vamos conferir. Algumas situações podem oferecer um risco maior e são proibitivas para a embarcação se fazer fumo em local inadequado e quando a embarcação mistura a carga com o passageiro, principalmente se essa carga for inflamável, que na maioria das vezes é. O passageiro que chega na embarcação exija seus direitos, veja se tem colete disponível, se tiver criança, se o colete da criança está lá e em um caso de acidente mantenha calma. Siga as orientações da tripulação para que tudo corra bem. 18 horas. Olha, Karime e Carlão, a gente ouviu aí a fala do capitão André Carvalhães explicando, né, um pouquinho desses cuidados que que pontos que o passageiro pode dar uma olhada, né, lógico. e aí evitar qualquer tipo de tragédia. Outro ponto aí que, segundo a Marinha, foi levantado, né, a investigação da instalação elétrica que estavam sendo utilizadas nessas embarcações, né? A gente sabe que um problema elétrico na fiação da embarcação pode acabar causando aí um curto-circuito e acabar ocasionando, é claro, nesses grandes sinistros, nesses grandes incêndios, e esse é um ponto que também está sendo investigado pela Marinha. Outro ponto é se as embarcações, né, estavam levando a âncora, né? O recomendado é o comandante sempre realizar uma inspeção em busca de vazamento de combustíveis. Eles não descartam também essa hipótese que pode ter sido ocasionado, né, esses dois incêndios. Mas lembrando, né, policiais do Departamento de Perícia Técnico-Científica foram enviados lá para o município e, infelizmente, Karime, né, o pouco que restou dessa embarcação estava sendo saqueada no fim da tarde de hoje. Várias pessoas, vários ribeirinhos tentaram ali invadir aquela estrutura, oferecendo até risco para eles, né? E que vai dificultar em muito o trabalho da polícia, desses investigadores, para solucionar, para saber o motivo. Meu Deus. Exatamente, Karime. É triste, né? Mas essa situação, mas a gente precisa falar o que aconteceu lá no município. É isso, Karime e Carlão, boa noite. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie, boa noite. Agora 6h15, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Vamos lá, né, Carlão? Karime, agora, campanha eleitoral, bastidores das notícias. Boa. É isso aí, bastidor da política amazonense. Vamos lá. Cíntia Blink já está aqui com a gente, então conta pra gente. Ontem você entrou ao vivo lá da coletiva que foi anunciada pelo pré-candidato Roberto Cidade, que ele anunciou o vice, né, o Coronel Menezes, e você estava na correria, logo depois ia pra convenção do Amon Mandel. Conta pra gente o que só você viu na convenção. Boa noite.
noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. E todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, foi uma correria ontem e hoje eu posso contar pra você. A gente viu, enquanto tava acontecendo o anúncio de Roberto Cidade, falando que Menezes é o vice dele, a gente tava falando ali pra você. Enquanto saía da boca de Cidade, eu tava repetindo. Em tempo real. Em tempo real. E agora que a gente já tá mais calmo, agora é outro dia, a gente consegue pensar um pouco melhor sobre isso, né? Nessa escolha, quando Cidade chega no palanque, ele chega ao lado de Joana Dark, que é deputada e era um dos nomes que ele poderia dizer, né? Eu já tinha apurado pra você que era Menezes, porque eu queria entrar tendo essa certeza se ele ia falar ou não, mas eu já sabia quem seria o nome pra poder trazer tudo pra você aqui enquanto a gente estivesse ao vivo. E aí, ele anuncia Menezes e isso indica pra gente que eles têm uma esperança, né? Esse time do governador Wilson Lima tem uma esperança ainda de fazer alguma dobradinha com Bolsonaro, porque o Menezes sem Bolsonaro não tem peso nenhum. Então, não agrega nessa dupla. Pois é, como é que vai ficar? Só que Bolsonaro, ele está firme e forte aí na campanha de Alberto Neto e Maria do Carmo Cefair. E, de qualquer forma, a gente vê o governador tentando ter uma conversa com Bolsonaro, abrindo porta para o evento de Bolsonaro acontecer em Manaus ano que vem. Então, há ainda uma conversa, há uma busca, há uma tentativa e Menezes mostra também esse direcionamento. Mas a verdade é que hoje Bolsonaro está no palanque de Alberto Neto e Maria do Carmo Cefair. Agora, indo para a convenção de Amomandel, que na verdade era a convenção do dia, e fomos chamados de última hora para a coletiva ali de Roberto Cidade. Eu até perguntei dele, mas aí eu já tinha saído do ao vivo, se ele fez aquela chamada de coletiva para atrapalhar a convenção de Amomandel. Porque foi de última hora, do nada, e no mesmo horário quase. Porque ele marcou 5h30, mas ele foi entrar 6h30. E a convenção do Amor era 19 e, querendo ou não, atrapalhou sim, porque ele teve que passar para as 20 horas para a imprensa sair toda lá, né, e chegar na de Amomandel. E ele falou que não, foi uma coincidência. E a gente acredita. Tá bom, então. Agora, sobre Amomandel. Amon anuncia aí pra gente, né, o nome da vice dele, que era também um nome super esperado. E, na verdade, havia uma expectativa, né, de quem que seria esse nome. A gente passou o dia vendo aquela história de... chá de revelação. Chá revelação. Não, quando veio esse negócio de chá de revelação, eu já sabia que era menina, cara, porque ninguém vai fazer isso à toa, mas enfim. Era uma menina, ela é PCD, eles apostam nessa questão da inclusão, porque o Amon também levanta a bandeira de que ele é autista. Ela é advogada, Nancy Segadilha, ela é PCD e ativista nessa causa. Então ele aposta nessa questão aí da inclusão, é a chapa da inclusão, é assim que eles estão anunciando. Boa. Foi uma convenção, agora Amon, ele não precisa mais ser chamado de pré-candidato, ele pode ser chamado de candidato. O que ele não pode fazer é pedir voto. Ele não pode ainda pedir voto só a partir do dia 16, depois que tiver tudo pronto, né? Questão aí de CNPJ, conta no banco, essa parte burocrática. Sobre o evento, esteve presente lá Plínio Valério, que falou uma fala um pouco estranha. Ele falou palavrão, posso falar? Sim, ué. Ele falou que pesquisa e merda é a mesma coisa. Eita! O problema é que o Amon vai bem nas pesquisas. Então essa frase ficou... Essa frase aplicada ao Plínio pode fazer sentido, né? Porque ele conseguiu o cargo apesar das pesquisas. Mas como o momento era do Amon, ficou um pouco fora da colocação ali. Teve muita presença das pessoas de populares, né? Aconteceu lá no Clube do Trabalhador. Alguns vereadores participaram, mas não teve um grande número de políticos exatamente, porque a Amon não tem, de fato, um grande grupo político. Com a imprensa foi terrível, não deu muito para conversar com a Amon. A parte de coletiva foi bem complicada, como costuma ser qualquer evento do Amon. Ele não gosta muito de responder pergunta. Ele perdeu a oportunidade de responder uma pergunta muito boa, assim, levantaram uma bola para ele responder e ele enfim, ele ficou com raiva ali do repórter e respondeu ao estilo do que a gente costuma ver por aí.
E foi a pergunta sobre a pouca idade dele? Perguntaram por que, como que alguém com pouca idade, que não tem experiência em gestão e que pula, né, de um cargo para o outro, pode gerenciar. Ele poderia ter feito um palanque ali, né? Nossa, esse era o momento dele responder todo mundo que tem esse obstáculo para votar nele. Muita gente pergunta, nossa, mas ele é tão novinho, será? Né? Inclusive lá na convenção eu ouvia populares dizendo assim, esse prefeito, ele é muito criança, esse prefeito, ele é muito jovem. As pessoas estavam falando, comentando, é o que chama a atenção no Amon também, é um ponto. E assim, ele não sabia que isso era uma questão, ele não fazia a menor ideia de que isso poderia ser levantado. Mas ele tem não até é a primeira peças. vez que ele é questionado com relação ele até já ele tem peças assim na rede social falando sobre isso. Ele poderia ter aproveitado mesmo essa pergunta. Ele respondeu falando que palanque, né? Ele respondeu falando assim que quando o repórter disser quem paga o portal do repórter, aí ele responde. Pode ser que seja pessoal com o repórter, ele conheceu o repórter e não quis responder. Pois é, mas a pergunta do repórter não é pessoal, a pergunta do repórter, ela é para a sociedade. Mas ele não respondeu, isso é que eu estou questionando, é isso, ele não respondeu, então tem uma razão para ele não ter respondido. A razão é que ele foi muito tolo com ele mesmo, porque ele perdeu de fato uma oportunidade de responder a todo mundo que tem esse problema. E não respondendo, ele está dando uma resposta, né? Mesmo não respondendo, você dá uma resposta, que no caso acho que não é positiva. Não é positiva, exato. Né? Pra ele mesmo, né? Era o momento dele brilhar ali, dizer que, olha só, eu realmente não tenho... É o momento dele lacrar, né? Sim. Lacrar direito, fazer aquele vídeo pra compartilhar, né? É verdade. Mas enfim. Beleza. Vambora. Karime, Carlão. Ei, Cíntia, foram divulgadas 2 novas pesquisas, inclusive pesquisas com resultados diferentes aí, né? Chegam a ser muitos diferentes, Cíntia? Quais são os números? Chega, viu? Olha. Nós tivemos Pesquisa Paraná saindo, e aí ela traz pra gente ali que na estimulada, vou trazer a estimulada, que é aquela que fala os nomes, Davi Almeida bate 30,9%, enquanto a Mamandel bate 24,5%. Uma distância já considerável. Temos aí primeiro e segundo lugar, não estamos falando de empate. Sim. Terceiro lugar traz Alberto Neto com 11,1%. Roberto Cidade cai para 9,5%, não chegando a 2 dígitos. Marcelo Ramos 6,6%. Aí vem Maria do Carmo, que a gente sabe, né, agora não é mais candidata, é vice. Enfim, aí nós tivemos, essa foi a pesquisa do Paraná. Mas nós tivemos também Direto ao Ponto, que já trouxe um cenário, assim, totalmente outro para nós outros, tá? Tô abrindo um momento. Se abrir tá ótimo. Danado ok, vamos lá. Tudo. Vai lá. Davi Almeida 29,9%, a Mamandel 19,3%. Nesse primeiro segundo, temos aí Davi à frente, a mão desidratou legal, né? 19,3%, uma distância boa entre um e outro. E aí, terceiro lugar é que muda, porque nós temos Roberto Cidade com 15,9%. Lá na Paraná, 9,5%. Diferença, né? Muita diferença, né, Alberto Neto bate 9,6%, do Direto ao Ponto. Então, houve uma troca, digamos assim, desse terceiro lugar para o quarto. Lembrei das palavras do Plínio. Meu Deus. Mas mas a ciência é envolvida, né? A gente leva em conta aqui. E é isso, sobre pesquisa. Karime e Carlão. Blink, e o prefeito Davi Almeida vai divulgar o nome? Menina, parece que ele quase que falou hoje. Eu não posso sair sem falar sobre isso. É porque o que acontece? Ainda há aquela dúvida. E aí, quem que vai ser esse vice? A questão não é exatamente o nome do vice. A questão é, Davi ficará com os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga ou não? O que se está dizendo é que isso ainda não está definido, que pode ser sim que Braga e Omar fiquem com Davi. Mas essa conversa ainda está acontecendo. Hoje, Davi ensaiou dizer esse nome, mas não aconteceu ainda. São 18h25. Se acontecer alguma coisa, eu volto aqui e conto pra você. Tô aqui nas redes sociais, não vi nada ainda. Amanhã é o dia real oficial, né? 19 horas da convenção. Não sei se o prefeito vai querer adiantar as coisas, dizer no horário mais cedo, mas o fato é que tá agendado para amanhã. Então amanhã provavelmente estarei naquela correria do ao vivo e conto tudo para você, viu? E Cíntia, Carmen Lúcia, ministra do Tribunal Superior Eleitoral, ela esteve em Manaus, ela já foi rapidinho. O que ela veio fazer? Ela veio só ontem. Passou. Passou aqui, ela fez reunião com algumas pessoas, mas ela ficou realmente um dia apenas e foi um momento bem rapidinho. Carmen Lúcia conversou
com Carmen Lúcia, ela é ministra, tá, do Tribunal Superior Eleitoral. Ela falou com o presidente do TRE, que é o João Simões. Ela falou também com a presidente do Tribunal de Justiça e ela pôde conhecer o glossário de termos do Poder Judiciário traduzido para povos originários. A gente tinha muito tempo falado sobre isso por aqui. Ela falou com lideranças indígenas e reforçou o compromisso com os povos originários nessa eleição. Falou sobre casos de estiagem em eleição. Falou que o Judiciário vai estar apoiando o Judiciário daqui a realizar, enfim, as eleições que tem esse desafio. O Amazonas sem estiagem já é um desafio já diferente. É um desafio. Exato. Aí você bota a estiagem nisso. Enfim, esse ano vai ser tudo. Eu volto com mais informação pra você amanhã. Blink, só vou falar aqui uma coisa. A convenção do Davi não é dia 3? Então, mas é que mudou. Pode acontecer dele falar com a gente amanhã. Certo. Mas, sim, tá marcado pro dia 3, mas antes ele pode divulgar. Ele pode falar com a gente. Beleza. Tá ótimo, então, Blink. Obrigada pelas informações. Até amanhã. Valeu, Blink. Mix. Olha o trecho da Avenida Maripiranga entre a Rua Natal e a Rua Marciano Armon, zona centro-sul de Manaus, vai ser interditado, em atenção, parcialmente essa interdição a partir desta quinta-feira. A ação vai acontecer por causa de obras da concessionária Águas de Manaus, Karine, olha aí, hein? Eita. Para a implantação de rede de esgoto, então atenção. Pois é, né? mas muita calma, gente, olha lá, de acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, essa interdição vai acontecer no período noturno, tá? Sim. Das 10 da noite até as 5 da manhã e deve seguir até o dia 30 de agosto, que é a previsão do fim das obras. 6h27. 18 horas. Continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho você confere aqui no programa 18 horas. O governo do estado anuncia reajustes de 3,69% para funcionários da saúde do Amazonas. É o nosso assunto em instantes, já já. 18 horas. E agora conferindo a previsão do tempo e temperatura amanhã, quinta-feira já, hein? Previsão do tempo, Karine Leão. Previsão do tempo. Quinta-feira e já 1º de agosto, né, Carlão? Sim, olha aí. Segundo informações do Climatempo para amanhã, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã e tem previsão de pancadas de chuva à tarde, até que enfim. À noite o tempo fica aberto. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 36 graus. A umidade relativa do ar fica entre 39% e 76%. Mix. Nosso Rio Negro desceu mais 8 centímetros de ontem para hoje. Já são 4 dias consecutivos que o rio desce 8 centímetros. Nesta quinta-feira, o Rio Negro aqui em Manaus chegou à marca de 25 metros e 18 centímetros. No caso, nesta quarta-feira. 6h29, você no melhor mix do Brasil. Mix. Carlão, e o calor não dá trégua, né? Agora tem um fenômeno, o Laninha, que deve chegar em setembro em todo o Brasil e vai influenciar em chuvas e estiagem em várias partes aqui do país. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando o assunto e volta a falar ao vivo aqui com a gente. Boa noite, Nathalie. Então, quando é que a Laninha deve chegar aqui no Amazonas? Meu Deus. Ela é parente do El Ninho, sabe? Irmã. Boa noite mais uma vez, Karine. Boa noite, Carlão. Olha, minha mãe sempre dizia pra mim aquela história: você não é todo mundo, entendeu? A previsão é que o Laninha chegue no Brasil, né, no mês de setembro. Mas como o amazonense não é todo mundo, né, esse resfriamento, né, esses dias de chuva, essas temperaturas mais amenas, quando o Oceano Pacífico está 5 graus abaixo da média histórica, trazendo o resultado inverso aí, o El Ninho acaba elevando a temperatura. O Laninha já faz o inverso disso, só que isso daí aqui no Amazonas só deve chegar, Karine, no mês de dezembro, tá? Nem pra chegar em novembro, pra dar uma antecipar, chegar em setembro com chuva, não. Isso não pertence ao amazonense, né? Inclusive, Karine, né, o registro mais recente do Laninha durou cerca de 3 anos, que foi lá no início de 2023. A gente até conseguiu aqui, né, respirar os dias mais amenos, né? Mas agora, em 2023, a gente sabe, em 2023, a gente teve
com certeza, os especialistas já acreditam que tenha sido o ano mais quente do planeta Terra e em 2024, a expectativa é que as temperaturas continuem pelo menos 5 graus acima da média, principalmente aqui na nossa região. Ontem mesmo a gente falava sobre essa situação aqui no Amazonas, que as temperaturas devem ficar até o mês de novembro na casa aí dos 36, 37 graus, causando aí essa sensação térmica que tá difícil para todos nós. Mas sobre a chegada do Laninha aí aqui na nossa região, que deve trazer essas temperaturas mais amenas a partir do mês de dezembro, a gente conversou com o meteorologista Leonardo Vergassa. Ele vai trazer pra gente as atualizações sobre esse novo fenômeno. Vamos conferir. A expectativa é que a partir do mês de setembro o fenômeno Laninha se configure no Oceano Pacífico Equatorial. Esse fenômeno ele tem grandes consequências aqui para a Amazônia, ele acaba aumentando o regime de chuvas aqui para nós. Então, a expectativa é que, de acordo com os modelos, esse fenômeno se configure a partir de setembro. Porém, a gente ressalta que esse tipo de fenômeno ele deve começar a mudar os padrões de chuvas aqui na nossa região a partir de novembro e dezembro. Então a expectativa ainda é de que a gente tenha aí temperaturas bastante elevadas para os meses de agosto, setembro e outubro. As temperaturas devem ficar acima da média, acima do esperado. A gente também deve ter ainda também chuvas bem abaixo do esperado. Aquelas chuvas médias que a gente espera a cada mês, essas chuvas devem ficar abaixo da normalidade. 18 horas. E aí, Karime e Carlão, a gente ouviu aí agora a fala do doutor em meteorologia, o Leonardo Vergassa, ele que é doutor em meteorologia da Universidade Estadual aqui do Amazonas, né? E aí, uma das características é que realmente o Laninha sempre começa, historicamente, em meio à estiagem. E os prognósticos climáticos indicam que a nossa estiagem deve ser ainda mais severa, né? Agora em 2024, a gente sabe, os nossos rios em todas as bacias, eles seguem abaixo da média, né? Com registros abaixo da média, e tudo isso deve se complicar, o que acaba, né, trazendo consequências na redução de energia, acaba prejudicando setores como a economia, a produção rural, e tudo isso, inclusive, não influencia somente aqui na nossa região, né? A região sul, sudeste do Brasil, todo mundo vem sofrendo com esse calorão intenso, mas aqui esse calorão vai ser postergado um pouquinho mais. Mas aí, Karime, em meio a toda essa situação de calor intenso, a gente tem também a situação das queimadas, né? Essa situação que é bastante preocupante aqui na nossa região. É só para piorar todo o nosso cenário que a gente está vivendo, exatamente. Né, inclusive, né, agora foi divulgado aí pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que o Amazonas voltou a bater recorde no número de queimadas em um único dia. Somente nesta terça-feira, né, no dia 30 de julho, foram identificados aqui no Amazonas pelo menos 783 focos de calor. Com isso, né, o mês de julho, a gente está fechando aí o mês de julho. Falta contabilizar ainda o dia de hoje, né? Afinal de contas, né? Se ontem foi isso 700 e tanto, hoje a gente não sabe. A gente ainda não sabe, mas a gente vai trazer esse balanço para os nossos ouvintes, é claro. Mas até agora, até o dia 30 de julho, foram contabilizados 4.072 focos de queimadas e de calor aqui no Amazonas. Ou seja, esse é um recorde batido nos últimos 26 anos, desde que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais começou a monitorar a questão das queimadas. Lembrando, Karime, que a região sul do Amazonas, como os municípios de Humaitá, né, vem sofrendo bastante com toda essa situação. E aqui na região metropolitana não está diferente disso, que os municípios como Iranduba, Altazes já vem sentindo bastante toda essa situação das queimadas. Karime, Carlão. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Nathalie. 6h35, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. O governo do estado anuncia reajustes de 3,69% para funcionários da saúde do Amazonas. Mas segundo os trabalhadores, Carlão, somente de data base dos anos 2024 e 2025,
2022, o governo do Amazonas deve para a categoria uma média de 15%. Quem traz mais detalhes a respeito do assunto é a Odneia Araújo. Que se queria, mas foi o que veio e apenas para os trabalhadores do regime estatutário. O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou nesta terça-feira reajuste salarial de 3,69% para os trabalhadores da saúde. O aumento salarial é referente à data base de 2024 e, segundo o governador Wilson Lima, segue o índice inflacionário nacional. Além do reajuste, o governo também vai pagar ticket de alimentação aos servidores que entrarem de licença. Nós estamos encaminhando ainda esta semana à Assembleia Legislativa uma mensagem para o pagamento da database referente ao ano de 2024. Vamos começar a fazer essa implementação no salário dos servidores a partir de setembro e a partir de outubro até dezembro vamos pagar o retroativo referente a todo o ano de 2024. Além disso, nós também estamos autorizando a partir de agora o pagamento do ticket de alimentação para aqueles servidores que estiverem de licença médica, licença maternidade e também licença pré. O reajuste de 3,69% começa a ser pago em setembro e inclui servidores ativos, aposentados e pensionistas. Além da database desse ano, os trabalhadores da saúde também não receberam a database de 2022. Segundo a presidente do Sindsaúde, que representa os servidores públicos do setor, Cleidinir Francisca, somando todas as pendências do governo com os trabalhadores, tanto de 2024 quanto de 2022, o Estado deve cerca de 15% aos servidores. Nós temos a database de 2022 no valor de 12,13, database de 2024 no valor de 3,69 e nós temos as promoções e progressões também que começou a ser executada no passado, mas continua atrasado. Também ficou acordado lá com o governador que a database de 2022, que totaliza percentual de perdas, 12,13 e mais as promoções e progressões, a gente senta para conversar no mês de novembro desse ano. O reajuste salarial, porém, não vai chegar aos trabalhadores da saúde que atuam no regime de direito administrativo, RDA, que são funcionários da rede pública de saúde do Estado, porém sem vínculo efetivo com o governo. A presidente do Sindpriv, sindicato que representa os trabalhadores terceirizados da saúde, Graciete Mouzinho, lamenta que o princípio da isonomia ou o princípio de que todos são iguais perante a lei não é respeitado pelo Estado. De acordo com a sindicalista, os RDAs desempenham as mesmas funções na saúde, mas são tratados de forma diferenciada. Então, se o nosso governador, ele traz esse tipo de alimentação, que ele vai, libera para todos, que são os efetivos, e também ele refere-se às pessoas que tiver de licença maternidade ou que tiver de licença por motivo de doença, vai receber o seu título de alimentação, por que não pode vir para os nossos trabalhadores RDAs, Então, se cumpre-se a lei da isonomia, ficaria mais bonito, ficaria certo e os nossos trabalhadores ficariam muito felizes. De acordo com o governo, para incluir o ticket de alimentação dos servidores estatutários licenciados, vai haver mudança no decreto número 44.221, de 15 de julho de 2021. E segundo a SEAD, a Secretaria de Administração e Gestão do Amazonas, o impacto mensal do reajuste de 3,69% no orçamento do Estado será de R$3.800.000. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, é só lembrando que o governo do Amazonas também anunciou o reajuste salarial de 4,25% referente à data base de 2024 para mais de 49 mil profissionais da área estadual da educação do Amazonas, só que a categoria reivindicava 17%. Mix
Dois homens suspeitos de assaltar rotas que seguem para o polo industrial de Manaus foram presos na terça, ontem, Karine. Exato, eles são investigados, Carlão, pelo envolvimento em assaltos a pelo menos 2 rotas. O repórter André Meirelles conversa com a gente ao vivo e tem mais informações a respeito desse assunto. Boa noite, André. Essa dupla, inclusive, fazia arrastão durante os assaltos, não é isso? Olha só, não só arrastão, levando todos os pertences dos trabalhadores, como também uma industriária foi atingida por tiros ali pelos criminosos. Muito boa noite, Karine, Carlão, boa noite a você, ouvinte. A gente fala aqui dos 2 suspeitos, que é o Israel Mota, de 26 anos, e o André Lucas Andrade, de 21 anos. Eles foram presos ontem, suspeitos de roubos aí ocorridos no dia 20 de junho deste ano em pelo menos 2 rotas do polo industrial de Manaus. E ainda no dia do crime, segundo a polícia, os trabalhadores conseguiram rastrear um dos celulares, né, informando aí a localização. A polícia chegou no local, não encontrou, mas aí fez uma outra operação, acabou encontrando esses suspeitos, essa dupla que já está presa aí, e foram encaminhados a um presídio e vai ficar aí à disposição da justiça, Karine, Carlão. Ei, André, um chinês de 57 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira lá no centro de Manaus. E olha só, importunação sexual, foi isso mesmo? As denúncias são, inclusive, de funcionárias dele, André. Exatamente isso aí, Carlão. É o chinês Xiangulin, de 57 anos. Ele foi preso na loja onde ele é dono, ele é proprietário, ali na Avenida Eduardo Ribeiro. Segundo o delegado Marcelo Martins, que é o titular do 24º Distrito Integrado de Polícia, foi uma das funcionárias dele, uma venezuelana de 18 anos, que acusou o empresário de pegar nas partes íntimas delas. Em uma das ocasiões, o crime, inclusive, foi presenciado pelo companheiro aí desta jovem, delas, né? Vamos ouvir aí a fala do delegado do 24º DIP, Marcelo Martins. Teria agarrado ela por trás, teria apalpado as partes íntimas dela de uma maneira evidentemente sexual, né, com intento libidinoso. Diante desses fatos, ela informou seu marido de que esses fatos estavam ocorrendo, e o marido dela foi até a loja, e lá ele chegou a presenciar enquanto o chinês ainda tentava praticar esses atos com a vítima, né? E de imediato ele a resgatou do local e levou até a delegacia. E lá, diante do relato dessas 2 pessoas, da vítima e do seu marido, nós fomos até a loja dele e identificamos ele no local e realizamos a sua captura e levamos para a delegacia. Ele alegou que ele estaria realizando uma espécie de abraço de amigo e que seria algo comum no país dele. Ele alegou que não tocou nas partes íntimas dela, mas teria tocado no corpo dela em algumas outras partes, e que ele estava apenas tentando abraçar essa vítima. Mas a gente concluiu que essas alegações dele eram apenas uma desculpa. Ele está preso, foi preso em flagrante e foi encaminhado para audiência de custódia. Ele aí vai ficar à disposição da justiça. 18 horas. Boa, bem feito. Muito amigo ele, hein? Bem feito. Não é assim que a banda toca amigo, aqui não, meu filho. Ei, presta atenção. Tá então, Karine, Carlão. Não tá na China, né? É comum lá na China, meu amigo. Aqui é Brasil. Amazonas ainda, tá? Não é qualquer lugar, não. Fala, André. É verdade. A gente conferiu a fala aí do delegado de 24º DIP, Marcelo Martins. A Polícia Civil também vai investigar a possibilidade de outras funcionárias terem sido abusadas pelo chinês. Inclusive, ali no local tinha as câmeras de vigilância. Sim. De repente, outras podem chegar lá e fazer a denúncia também. Com certeza não é a primeira. Inclusive, é a orientação da polícia que quem foi vítima do Xing Ling aí vá fazer. Do senhor lá, acho que todo mundo deve se conhecer, né? Tá certo. É importante que se faça a denúncia mesmo, sem dúvida. Tá ótimo, sem brincadeira, né? Saindo das brincadeiras, isso é sério, aqui no Brasil é crime e a gente tem que denunciar mesmo. André Meirelles, obrigada pelas informações. E agora, segundo a polícia, né, ele já tá preso, né? Tá preso ali, esperando mais denúncias ainda, e vai ser indiciado pelo crime de importunação sexual, Karine. Boa, obrigado, André, pelas informações. Boa noite. Valeu, André. Agora 6h44, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Pra onde, Karine? Bora, Carlão, bora pra Brasília, exato. Vamos lá, tá fervendo a história por lá também. Sim, tá. Vamos falar com o Cadu, Carlos Eduardo Matos, bom te ver, boa noite. Quiser ver, assistir a gente depois, é só acessar lá o 18horas.com.br, o nosso site de notícias, e a gente tá lá, o programa tá todo lá. Vamos lá.
Bom, Cadu, seguinte, Supremo Tribunal Federal começou a analisar a constitucionalidade das chamadas emendas PIX, que você já trouxe aqui pra gente, que é um meio mais rápido de transferir dinheiro da União para os estados e prefeituras. É um meio rápido, sem dúvida, porém tem menos transparência, não é isso? O relator vai ser o ministro Flávio Dino. Então, Cadu, essa briga é boa? Conta mais. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do 18 horas. Achei estranha essa história do chinês ali, fiquei impressionado ali. Me lembrei dos meus tempos de repórter de polícia aí em Manaus. Aqui ali aparecia um chinês gaiato mesmo, né? Pronto, né? Pode Eles ser. são meio diferentes. Aí diz que é costume no país dele, tá? Pode ser costume lá na China, meu filho. Vai fazer isso, ele vai perder o pinto lá, né? Desculpa o palavreado. Boa, Cadu. Essa com a mão. Voltando a esse assunto das emendas PIX, gente, é uma briga boa realmente, Karime. A gente espera que a gente ganhe nessa história, né, Karime? Sim. Porque tem um debate acalorado nessa história, mas está em jogo o bom uso do dinheiro público. Karime, para quem não sabe, as emendas PIX, elas foram criadas lá atrás, em 2020, pelo Banco Central, no meio da pandemia, para justamente agilizar a transferência de recursos da União para os estados e municípios para bancar as ações emergenciais de combate à Covid-19. A gente sabe que naquela época tudo era urgente, né? Estava em jogo vidas, estavam em jogo ali as vidas, né? Não se podia perder tempo. Por isso, aí o apelido aí de emendas PIX. Na verdade, o nome técnico é bem grande, é Transferências Especiais sob a supervisão do Ministério da Fazenda. Bonito, não é? Por isso que é PIX para acabar com a burocracia mesmo. E o que era provisório, o Karime, ficou permanente. As emendas PIX, que começaram movimentando 380 milhões de reais em 2021, esse ano, 2024, que ainda nem terminou, já movimentaram aí 8 bilhões de reais. E todo esse dinheiro, Karime, não tem prestação de contas de forma adequada. Os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União, entre eles aí, não sabem coisas básicas como quem encaminhou o dinheiro, quem recebeu o dinheiro, de que maneira o dinheiro foi usado, quem foi pago com ele. Enfim, é muito dinheiro literalmente saindo pelo ralo. Tem gente, claro, que apoia, acha que é menos burocracia, mais descentralização, mais autonomia aos estados e municípios, mais rapidez na gestão dos recursos públicos. Quem gosta são os políticos, os economistas, os juristas, enfim. Por isso, o STF, o Supremo Tribunal Federal, entrou no caso. A ABRAGE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, entrou com uma ação pedindo para acabar com as emendas PIX. Por quê? Na avaliação da ABRAGE, não há base constitucional para esse tipo de transferência, que fere, segundo a ABRAGE, os princípios básicos da administração pública, como o princípio da transparência e também o princípio da publicidade. A ação foi distribuída e caiu nas mãos do ministro Gilmar Mendes, que, por vontade própria, devolveu ao presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, e sugeriu, ele mesmo, Gilmar Mendes, que encaminhasse o caso ao ministro Flávio Dino, que está analisando uma outra ação que trata do orçamento secreto. Lembra dele? Era outra polêmica da época de Bolsonaro. Como os dois casos são um pouco parecidos, o Flávio Dino, portanto, ele vai analisar a constitucionalidade das tais emendas PIX. E já que a imprensa está muito em cima, Karime e Carlão, é possível que haja logo uma decisão muito em breve. E eu acredito que o ministro Flávio Dino, ele vai considerar inconstitucional, mas em vez de acabar, ele vai sugerir mecanismos mais rigorosos de fiscalização, a exemplo do que foi decidido sobre o orçamento secreto, que acabou acabando, né? E deve rolar nessa história um acordo entre governo e Congresso Nacional. É um assunto que a gente precisa acompanhar com muita calma, porque está valendo a questão do orçamento público, a transparência dos gastos públicos, porque não adianta a gente dizer, o governo não tem dinheiro, mas tem um ralo enorme por onde o dinheiro está saindo. E como você falou, Carlão, a gente tem que fiscalizar, né, Carlão? É dinheiro público, é nosso dinheiro. Como que a gente não vai saber para onde que vai? Tá erradíssimo. Cadu, falando em orçamento, o Lula assinou um decreto que vai cortar só 15 bilhões de reais do orçamento de 2024. Cadu, a festa acabou o namoro, acabou o romance, agora é real. É o dia a dia do casal, Cadu?
Acabou. Agora é o decreto oficializando os cortes, né? O corte no orçamento. A gente falou também sobre esse assunto aqui, falou da expectativa, a possível interferência, a tensão com o Congresso Nacional, mas acabou que o Congresso Nacional vai se dar bem nessa história. Quais foram os setores que, segundo o decreto publicado hoje, vão ser afetados com esse corte já para esse ano? Saúde, um bloqueio e contingenciamento de 4,4 bilhões de reais, cidades, 2 bilhões de reais, transportes, 1,5 bilhão, educação, 1 bilhão e 300 milhões e desenvolvimento social, 924 milhões. Esses são os principais. Mas vai ter cortes aí também em outros ministérios, como integração, defesa, agricultura, fazenda, previdência. No decreto de hoje, o governo detalha todos os cortes e dezenas de órgãos federais estão nessa lista. Vai cair para todo mundo. O PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que acabou de ser lançado, ele vai sofrer um corte aí de 4 bilhões e meio. O Poder Executivo cortou também aí 2 bilhões de reais em despesas discricionárias, ou seja, aquelas despesas que não são obrigatórias. Aí vem as emendas parlamentares individuais, elas foram mantidas, Carlão, depois de um acordo com o Congresso Nacional, as emendas parlamentares individuais foram mantidas, não vai haver corte nenhum. Ontem a gente falou sobre esse assunto aqui no 18 horas e eu disse, né, que ia render na volta do recesso uma briga tremenda no Congresso Nacional, porque havia uma preocupação com esse corte, o quanto ele ia ser. E para evitar essa briga com o Congresso, o governo decidiu não mexer nisso aí. Porém, as emendas de comissão vão sofrer um corte de 278 milhões e as emendas de bancada vão perder 153 milhões. Essas emendas aí de bancada, emenda de comissão, são penduricalhos, enormes penduricalhos, viu? Que pertencem aos caciques políticos, né? As lideranças dos partidos, a galera do Arthur Lira e Companhia Limitada, Rodrigo Pacheco, essa turma lá de cima que mexe com esse dinheiro. Então houve um acordo para cortar lá em cima, lá no atacado, para evitar um corte aqui embaixo no varejo. O acordo foi esse. Sim, Carlão e Karine. Beleza. Cadu, rapidinho, traz pra gente os outros destaques de hoje, Cadu. Bora lá de rapidinha, Karine e Carlão. Hoje saiu no Diário Oficial da União a nomeação do amazonense Mauro Campbell como novo Corregedor Nacional de Justiça. É um cargo bastante de prestígio, né? De muito prestígio no Poder Judiciário brasileiro e que agrega muito ao estado do Amazonas, né? Ele assume o cargo a partir do dia 3 de setembro, quando o ministro Luiz Salomão deixar o cargo, né? A transmissão vai ser em setembro. Mauro Campbell foi aprovado naquela sabatina no Senado Federal e a indicação dele teve a relatoria do senador Eduardo Braga e ele já como corregedor hoje teve sessão, né, para marcar essa nomeação e ele como corregedor, o Mauro Campbell, ele já mandou um recado aos magistrados de todo o país, pedindo para que eles conheçam mais a sociedade, a comunidade onde eles vivem, onde eles atuam, para que não sejam juízes de turismo e nem juízes virtuais. Bom esse recado, né? Boa, gente, palmas para ele. Né? E amanhã, 1º de agosto, termina o recesso parlamentar, para a gente finalizar essa história. O Congresso Nacional volta aos trabalhos, só que não, Karine. Os parlamentares vão continuar nos estados, mobilizados na pré-campanha municipal. É possível que eles voltem ao trabalho no dia 12, quando está agendado o chamado esforço concentrado, para votar de uma vez aquelas pautas que são consideradas prioridades. Por enquanto, o assunto ainda é eleições municipais. Tá ótimo. Volto com vocês, Karine. Obrigada, Cadu. Até amanhã. Boa noite. Tchau, gente. Valeu. Valeu, Cadu. Agora são 6 horas e 54 minutos. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. 18 horas. Esporte. E agora nós vamos de giro esportivo com Cid Soares, que já está aqui conosco. Cid, tem francês interessado no zagueiro Fabrício Nunes do Flamengo, Cid. Será se é possível? Rola essa história? É Fabrício Bruno, né? É Fabrício Bruno. Isso. Ele é o quê? Zagueiro. Exatamente. Olha só, o lance é o seguinte, o Rennes da França oficializou junto ao Flamengo o interesse pelo Fabrício Bruno em documento enviado hoje. Depois de vários dias de contatos preliminares, aí o clube comunicou que deseja comprar 90% dos direitos econômicos do zagueiro. A proposta, ela é de 14 milhões de euros.
ou seja, a bagatela de 85,7 milhões de reais. Isso na cotação atual, né? Se vai rolar, Carlão, eu já não sei, porque o Fabrício Bruno recusou recentemente a transferência pro West Ham, então ele tá meio difícil. Tá meio, né? O cara tá valorizando o passe. Não tenha dúvida. Olha, o Atlético Paranaense, deixa eu ver aqui se ele segue vencendo, continua 2-0, né? Continua vencendo aí por 2-0 em busca de classificação para a próxima fase. Na Copa do Brasil, o jogo tá rolando lá no gramado da Liga Arena, 2-0, portanto, em cima do Bragantino. E o Clube de Regatas Brasil, o CRB, está vencendo o Atlético Mineiro, deixa eu ver aqui por quanto, ainda por 2-1, tá no intervalo já. Bom, e daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, o time que você ama, Carlote, que Dona Karime também torce, é o Flamengo, que vai enfrentar o Palmeiras no Maracanã. Eu sou nacional aqui de nada. Olha, o Atlético Goianiense vai enfrentar o Vasco no gramado do Antônio Ascioli a partir das 8h30 da noite, e no mesmo horário tem Corinthians enfrentando o Grêmio na Neoquímica Arena. É isso. Boa. Então vamos falar agora de Olimpíadas. Hoje já aconteceu tudo. Hoje a bruxa estava solta, foi um dia que os nossos atletas sofreram várias penalidades. Estranho. Vamos lá. No futebol, a Marta foi expulsa e o Brasil acabou perdendo de 2-0 para a Espanha. No boxe, o peso médio Rafael Macedo chegou a se classificar na repescagem, mas na disputa do bronze ele acabou perdendo por acúmulo de punições. E na canoagem, Ana Sátila sofreu punição logo no começo da descida e terminou na 5ª colocação na disputa da canoa individual. Vamos lá, Cid. Apesar da derrota, da expulsão da Marta, a seleção feminina de futebol ainda segue na disputa? Como é que tá a situação? E teve o judô também, né, Cid? Que foi uma derrota estranha também aquela, né? Mas é que esses aqui eles foram punidos mesmo. Exato. Mas a questão dos jurados tá desde o surf. Tá desde o início. O surf já foi questionado. As meninas da ginástica artística também foi questionado. Muito prejudicado. Muitas outras atletas caindo, pisando fora da linha. Ganhando mais. E ganhando, recebendo mais pontos que a nossa. A Biles lá fez, enfim, ela pulou fora praticamente. Ela mas vamos lá, mas eles sofreram penalidades, mas porque realmente ali excesso de punição, foram vários, foram outros assuntos, eles realmente pisaram na bola ali. Mas vamos de seleção feminina, vamos lá. Começar por aí, olha, depois de perder para a Espanha por 2-0 e terminar em terceiro lugar no grupo C, a seleção contou com a ajuda dos Estados Unidos, era a pergunta que você fazia, se segue ou não, para garantir classificação para as quartas de final das Olimpíadas. Então segue. Segue. Mas ainda depende, né? Sim, o lance ruim nesse jogo aí foi, como você falou, da Marta, né, a camisa 10 do Brasil, que deu uma entrada imprudente em cima da espanhola Olga Carmona, e Marta levantou o pé. Não foi de graça, foi uma punição porque ela fez, né? Ela realmente fez. Ela foi direto, o cartão vermelho veio direto, o árbitro norueguês, né, o Espenescas, foi ali em cima. Deu logo em cima. E ela saiu muito abalada, ela chorou muito e tudo, claro, mas não reclamou. Final, Espanha 2, Brasil 0. Os jogos na quarta de final estão marcados para esse sábado, dia 3, e os confrontos ainda serão definidos. Deixa eu só perguntar, ela joga na próxima partida ou não? Ela tá fora mesmo. Ela foi expulsa. Foi expulsa mesmo. Você perde um jogo. Até para ela. Bom, olha, a competição de surf, como vocês falaram nas Olimpíadas, não voltou hoje por conta das condições climáticas, né, que prejudicaram a formação das ondas. A organização anunciou que seguirá em espera por mais um dia. A disputa do surf nas Olimpíadas será retomada, portanto, em esse nome é um nome difícil, né? Teahupo, lá no Haiti, Polinésia Francesa. Hoje, apenas as mulheres iriam entrar em ação. A competição masculina talvez retorne também amanhã, com baterias das quartas de final. E o Brasil tem 3 brasileiros na atual fase do torneio, sendo 2 delas se enfrentam na bateria das oitavas de final, que é o caso da Luana Silva e Tainá Hinkel, que disputam as vagas nas quartas. A bateria está marcada para acontecer logo mais às 9, estaria, né? 9h30 da noite, no nosso horário. Olha, o paulista Rafael Macedo bateu na trave, né? Em busca aí de mais uma medalha no judô brasileiro para as Olimpíadas de Paris. Mas enfim, eu nem vou tocar mais nesse assunto. Passou. Tchau pra ele também. Tchau pra ele. Olha, a China continua na liderança aí com 9 medalhas de ouro, 7 de prata e 3 de bronze. França foi pro segundo lugar com 8 de ouro, 10 de prata e 8 de bronze. O Japão em terceiro com 8 de ouro, 3 de prata e 4 de bronze. Quarto tá a Austrália com 7 de ouro, 6 de prata e 3 de bronze. E o Brasil, infelizmente, cai pro 30º lugar com aquelas medalhinhas que a gente já falou antes. Uma de prata e 3 de bronze. A Argentina passou o nosso lugar porque ganhou uma de
de ouro. Já a foi Argentina agora, então. já subiu o nosso lugar. Obrigado Eu não lembro pela informação o também. ranking, mas ela conseguiu. Porque até então, só nós aqui das nossas vizinhanças, só o Brasil estava com medalha, né? Pois é. Tem uma outra pra gente torcer também, ó. Vamos ter medalha, já tá garantida. No boxe feminino em Paris, a Bia Ferreira, ela confirmou o favoritismo e venceu por decisão unânime a holandesa. Aí eu não sei falar, você fala pra mim. A holandesa. Aqui, ó. Holandesa Chelsea Hengen. Arrasou. Ela é Chelsea. É isso. Então, eu sei que aí ela vai estar na final lutando pelo ouro. Vamos lá então, né? Vamos ver. Já é prata, no caso. Ouro ou prata, mas de qualquer forma, estamos com a medalha garantida. Olha, se eu não tivesse de fazer esse trabalho no final Ferreira. do dia aqui, eu não assistiria esses jogos que dói o coração. Dói. Falo sério. Verdade. Até amanhã, meninos. Obrigada, boa noite. até amanhã. Valeu. É tenso. Mix. 7 em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O prazo para a definição de candidaturas a prefeito e vereadores está encerrando. A maioria dos candidatos já se apresentou oficialmente. Até agora, a pré-campanha foi se colocarem nas redes sociais. A partir do início oficial da campanha, precisarão apresentar seus programas. Terão que dizer claramente o que pretendem fazer para melhorar a qualidade de vida da população e da cidade. Saúde, né? Que é a coisa básica, transporte público, trânsito, meio ambiente, transparência, educação devem ser aí o assunto a serem resolvidos e discutidos, com a apresentação de propostas claras e factíveis. Com isso, estarão colaborando para o avanço do sistema democrático que não prescinde do debate e podem facilitar a escolha dos eleitores de forma a dar a eles a oportunidade de escolha de forma o mais transparente possível e que a cidade e seu povo só tenham a ganhar. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.